2, 3, 4. Gravando. Hoje, 23/6, muito provavelmente você vai estar vendo essa aula dia 25/6, mais conhecido por quinta-feira. Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. 25/6, então você vai estar vendo este vídeo, cujo tema é Hannah Arendt e a banalidade do mal. E é o vídeo aula que nós estamos preparando, que nós vamos subir no YouTube daqui a pouco, para atender as atividades remotas 2. Muito bem. A questão é a seguinte, meus queridos. Então, nesse vídeo aqui vocês vão encontrar pelo menos quatro pontos que nós vamos abordar. O primeiro ponto é exatamente o plano de atividades remotas 2, que eu vou explicar rapidamente para vocês. Vou me ater ainda nesse primeiro ponto ao guia do estudante, que eu sempre friso, é o documento de maior importância para vocês, porque é onde permite vocês saberem onde encontrar os materiais, onde postar, onde tirar dúvida, como que vai ser feito todo esse AER2 de filosofia. O ponto 2 desse vídeo é a revisão. O ponto 3 nós abordaremos o conteúdo propriamente dito, que é a filósofa norte-americana, ou judia, ou alemã, Hannah Arendt. Depois a gente vai entender por que ela tem um problema de nacionalidade. E por último a gente faz uma breve revisão e conclui a aula. Então, deixa eu passar o mouse aqui para a minha outra tela e começar pelo plano de atividades. Plano de atividades remotas 2. Terceiros anos. Vamos abrir aqui Dropbox do terceiro ano. Vamos achar aqui Plano AER 2 Info A, que é o mesmo da Info B. Está abrindo, aguardamos um instante a internet funcionar. Recolhemos a barra lateral. Subimos aqui. Damos um pouquinho de zoom. Agora ficou melhor. Então, esse é o plano de atividades remotas, aquele documento, de certa forma, burocrático, que atende a coordenação do curso, que atende os setores pedagógicos do IFE, e, enfim, todo professor tem que prever. Então, muito rapidamente, ele prevê recursos, tem que prever os recursos, como esta aula no YouTube, como a análise de outras palestras no YouTube e a postagem de trabalhos no Siga, o Google Drive, etc. Ele equivale a 4 dias de aula, ou seja, 3,2 horas relógio, e ele tem como problema ainda a unidade 1 do plano de ensino, aquela unidade que se dedica a tentar compreender, né, a experiência filosófica na filosofia contemporânea. O objetivo é pensar a atitude filosófica na filosofia a partir dos filósofos e da filosofia contemporânea. Então, atividade, participação dessa aula no YouTube, análise de documentário, produção textual a partir dos conteúdos. Prevê uma avaliação, depois quando eu estiver explicando o guia do estudante eu falo melhor. Há um atendimento aos estudantes, dia 30/6, mais conhecido por terça-feira, às 10 horas, nesse link que não vai estar aqui no YouTube, mas dia 30/6, terça-feira, às 10 horas, às 11, estarei atendendo vocês. E o atendimento permanente. Muito bem, esse é o guia, esse é o plano de atividades remotas 2. Rapidamente, né, esse documento burocrático. Vou agora ao documento que importa mais para nós, que é o guia do estudante. Deixa eu fechar aqui, dar um voltar. Plano, procurando aqui, vamos lá. Guia de atividades, aula, guia do estudante AER2. Este documento aqui que me importa. Esperamos ele abrir. Recolhemos a lateral. Colocamos zoom. Muito rapidamente vou explicar a vocês então como vai funcionar.
O ponto é o seguinte, meus queridos. Então, material de acesso obrigatório. Esta videoaula, que lá no Siga de vocês, na hora que vocês podem olhar, vai ter o link para esta videoaula. Vocês podem ver e rever as explicações do professor. Outro material de acesso obrigatório. Uma palestra chamada Hannah Arendt. Deixa eu dar um zoom aqui, senão vai ficar muito aqui, né? Chamada Hannah Arendt e a capacidade de julgar, do professor José Alves de Freitas, que está neste link do YouTube, que é do programa Café Filosófico, muito interessante de ser vista, 40 minutinhos, que prendem muito a nossa atenção sobre o tema, né, da nossa videoaula, que é a banalidade do mal. Depois tem um artigo de jornal lá do Estadão, né? Professor, precisa ter assinatura? Não, é de acesso livre, né? Esse artigo de jornal chama-se A Banalidade do Mal e suas banalidades, né? Que é da professora Marise Schons. Então, vocês vão acessar a minha videoaula, vão acessar a videoaula do professor José, a palestra do professor José, vão ler o artigo do jornal da professora Marise, e aí nos siga, vamos lá, já chegando na parte da avaliação, nos siga, há uma tarefa que vai estar com o título Postagem da Dissertação. E o tema, presta atenção no tema. O tema desta dissertação, desta redação é Banalidade do Mal e suas banalidades na política do século XXI. A gente vai ver depois, na explanação do professor, que Hannah Arendt ela se dedica a compreender, a explicar de um ponto de vista filosófico a política do século XX. Nós vamos fazer uma análise da política no século XXI na nossa dissertação. Então, até quando, professor? Até 9 de julho, às 23 horas e 59 minutos, texto salvo em .pdf, deve conter, como qualquer boa redação lá no Enem, introdução, desenvolvimento e conclusão, como qualquer redação que tira 700 pontos no Enem. Então, no primeiro parágrafo você situa o teu leitor, escreve parágrafos argumentando e conclui sobre o tema, que é exatamente banalidade do mal e suas banalidades na política do século XXI. Dia 30/6, mais conhecido por terça-feira que vem, das 10 às 11, estarei neste link, que vai estar lá no Siga de vocês, vai estar lá na pasta, na planilha compartilhada do site do IFC. Vocês podem acessar lá e vir para o atendimento. Não é obrigatório, mas aqueles que necessitam de atendimento, né? Portanto, é só vir lá, clicar no link que o professor vai atender. É óbvio que vocês podem tirar dúvidas com o professor lá no Twitter, lá no e-mail, lá no Instagram, lá no Facebook do professor. Não há problemas quanto a isso, né? Então, a avaliação consiste, só para recapitular aqui a avaliação, ver esta videoaula do professor Sérgio, ver a aula do professor, ver a palestra no Café Filosófico do professor José Alves, ler o artigo da professora Marilise no jornal O Estadão, e escrever uma redação dissertativa, ou seja, argumentar sobre o problema da banalidade do mal na política do século XXI. E há, por fim, um material complementar, que é um belo filme sobre o julgamento de Eichmann em Jerusalém, disponível nesse link aqui do YouTube. É um material complementar. Isso aqui você pode chamar seu pai, sua mãe, seus amigos, ou seja, as pessoas que vivem em casa, né? E assistir lá esse filme sobre esse grande evento, né? Que foi o julgamento de Eichmann. Ponto final aqui na parte 1 da nossa aula. Já vou voltando aqui, já vou organizando e vou partindo já para a parte 2 da nossa aula, né? Vamos lá. Antes de mais nada, uma revisão. Maximizamos aqui. Beleza. Então, para a gente chegar em Hannah Arendt e o tema da banalidade do mal, a gente precisa pensar naquilo que a gente chama de filósofos da suspeita. Se a gente for lembrar, lá por fevereiro, março, quando a gente ainda podia se abraçar, a gente podia frequentar a casa dos amigos, trocar um mate, nós estávamos estudando o pensamento de Marx.
E Marx é o primeiro filósofo da suspeita da contemporaneidade. Por quê? Ele vai usar uma frase lá, tudo que é sólido se dissolve no ar. O que isso quer significar, entre outros significados? Que os grandes valores racionais, a racionalidade como o iluminismo pensou, a técnica e a ciência pensada pelos homens do século XIX, ela não contribuiu para uma libertação humana, não contribuiu para uma, vamos dizer assim, para uma planificação disso que a gente chama de existência humana, mas pelo contrário, organizou as relações de trabalho, organizou a sociedade de tal forma que os seres humanos, em sua grande maioria, foram alienados, né? Alienados. O conceito de alienação é muito importante para a gente entender Marx. Então, é o primeiro filósofo da suspeita. E aí a gente foi para atividades remotas 2, atividades remotas 1, melhor dizendo, onde a gente abordou Nietzsche, outro grande filósofo da suspeita. Qual que é a suspeita de Nietzsche? Que essa mesma racionalidade iluminista, que essa mesma forma de organização técnico-política do século XIX, ao invés de libertar o ser humano, o escravizava. Ora, é muito importante, por exemplo, o conceito de moral de escravos de Nietzsche, né? É uma moral de reação que muito mais cria ressentimento moral, cria ressentimento político e impede todas as formas de criação artística, enfim, de relacionamentos afetivos, etc, etc. Então Nietzsche olha com suspeita, muita suspeita para o que está acontecendo no final do século XIX. Marx está no começo do século XIX, Nietzsche no final do século XIX, ambos suspeitando desta racionalidade técnico-científica do iluminismo, né? E eles tinham razão, porque o século XX vivenciou os maiores catástrofes bélicas que a gente conhece, que é a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a colonização, a escravidão, enfim, que está no século XVIII, XIX, e que, enfim, chegam, então, a isso. E aí a gente chega ao ponto 3 da nossa aula, que é exatamente o conceito de banalidade do mal a partir dessa filósofa judia alemã, mas que terminou como americana, né? Então vamos entender um pouco sobre Hannah Arendt. Essa simpática senhora, uma fumante contumaz, né? Então, Hannah Arendt, ela nasceu na Alemanha, tinha nacionalidade alemã até 1937, quando o Terceiro Reich, né, o que estava no poder, retira grande parte da nacionalidade dos judeus e ela fica uma pátria, ela fica sem pátria, sem nação. Veio a guerra em 1939 e em 1941 ela tem que se exilar nos Estados Unidos para não morrer. Então, ela, de origem judia, teve nacionalidade alemã, mas morreu como cidadã americana. Em 1975. Uma grande filósofa do século XX, merece ser estudada, tem obras magníficas para a gente entender o totalitarismo e filosofia, inclusive uma das melhores obras sobre o que é filosofia, a vida do espírito, produzida por Hannah Arendt, né, essa grande pensadora do século XX, uma filósofa da suspeita. Então vamos adiante aqui com Então, primeiro ponto. Mal na história da humanidade. O livro que eu quero discutir com vocês, esse que está aí, que está aqui na minha mesa, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Hannah Arendt, ela trabalhou como correspondente do jornal New York Times ou The Washington Post? The New York Times, com certeza. The New York Times, né? Como jornalista no julgamento de Eichmann. Depois eu vou explicar quem foi Eichmann. Em síntese, para a gente entender aqui a partir de agora, Eichmann era um oficial alemão, nazista, que foi pego no subúrbio de Buenos Aires, na Argentina, e foi levado a julgamento em Jerusalém em 1963. E a grande questão é
que faz parte da formação filosófica de Hannah Arendt, é que ela estudou um filósofo santo, Santo Agostinho, que esteve nos nossos conteúdos do ano passado, no segundo ano, que foi o primeiro a problematizar filosoficamente a questão do mal. Vocês podem rememorar as aulas do ano passado, em que a patrística e Santo Agostinho eles faziam a seguinte questão: se Deus existe e criou o mundo, por que existe então o mal, dado que Deus é sumamente bom? E a partir dessa questão filosófica, então, se produz toda uma teoria filosófico-teológica sobre a origem do mal. Então, Hannah Arendt, ela se põe a mesma questão, mas ela vai responder, por exemplo, a razão humana. A razão humana não produz aquilo que nós podemos chamar de paz perpétua. A razão humana não produz harmonia entre os povos. A razão humana, por si só, não produz o equilíbrio de relação entre as pessoas. Então, a grande questão de Hannah Arendt é quais os mecanismos que movimentam e que possa existir algo que a gente pode chamar de mal e de banal. Mal, banal, né? Então, essa é a questão colocada nesse livro, cujo subtítulo é um relato sobre a banalidade do mal, ou seja, do julgamento de Eichmann, esse oficial alemão preso em Buenos Aires, no subúrbio de Buenos Aires. Vamos andar um pouquinho aqui para a gente entender bastante disto, ou o suficiente disto. Então, este é Eichmann, ele nasceu em Solingen, aliás, marca de quem gosta de facas, as melhores facas do mundo, não tenho dúvidas disso, são feitas em Solingen, e ele foi, então, enforcado, condenado à forca em 1962, no Tribunal de Israel. Eichmann era um tipo de servidor público do Terceiro Reich, do Estado alemão, que cuidava do embarque dos judeus para o campo de concentração de Auschwitz. E ele tinha um cuidado burocrático extremamente bem feito. Ele limpava os vagões, ele separava judeus doentes de judeus sadios na hora de embarcar. Ele anotava tudo com muitos detalhes nas suas planilhas. Enfim, era um sujeito que era um servidor público fiel à sua tarefa de servir ao Estado e aos cidadãos alemães. E a partir desse serviço público, que parece, de um ponto de vista moral, parece ser muito bom, porque ele está cumprindo sua tarefa, é que Hannah Arendt, então, começa a discorrer sobre esse conceito de banalidade do mal. Então, aquilo que a gente conhece por a solução final, era uma atribuição de Eichmann. Ele, então, era responsável por embarcar milhões de homens e mulheres e crianças para a morte, com grande aplicação e cuidado, como eu falei para vocês. Está tudo aqui no livrinho, bem descrito, Recomendo a leitura do livro. Para muitos, o mundo de hoje é uma luta entre forças do bem e do mal. E todos nós desejamos estar do lado do bem. Essa era a grande questão de Eichmann. Ele identificou que havia uma luta de forças de bem e do mal, e ele escolheu o lado bom, na percepção dele. Qual que era o lado bom? Era estar do lado do Terceiro Reich e do Estado nazista alemão. Ou seja, o cidadão de bem, seja ele Eichmann, ou seja, o nosso cidadão de bem do século XXI, ele também está convicto de que ele escolheu aquilo que é bom. Ele está convicto que ele está do lado do bem. Se a gente for pensar, esse era o grande problema de Nietzsche. Por exemplo, quando escreve uma obra chamada Para Além do Bem e do Mal. Porque quem define o que é bem, o que é mal, o que é bom, o que é mal com U? Evidentemente que a gente sempre faz escolhas e a gente acha que a nossa escolha é a melhor possível. Eichmann também estava imbuído dessa questão. Para ele, a melhor escolha era servir com fidelidade o Estado nazista alemão. Quer ver? Eu vou ler uma passagem aqui
que está lá na página 37 do livro, para a gente entender que ele não era um tipo de maluco, um tipo de pessoa dominada por uma ideologia, mas ele se via tão somente como alguém que está do lado do bem. Então aqui vou abrir aspas para Hannah Arendt. Seu caso, o caso de Eichmann, evidentemente não era de um ódio insano aos judeus. Não tinha ódio aos judeus. De um fanático antissemitismo ou de doutrinação de um ou de outro tipo. Então ele não era antissemita radical, não era imbuído de uma doutrinação. Pessoalmente ele não tinha nada contra judeus, diz Hannah Arendt. Ou seja, é uma pessoa que não vê o judeu como inimigo. Ao contrário, diz Hannah, ele tinha razões pessoais para não ir contra os judeus. Sem dúvida, havia entre seus amigos fanáticos antissemitas. Por exemplo, László Hendry, secretário de Estado encarregado dos assuntos políticos judeus na Hungria. Mas isso, segundo Eichmann, estava mais ou menos dentro do espírito de algum dos seus melhores amigos que eram antissemitas, não o dele. Fecho aspas para Hannah Arendt. Então vocês percebem aqui que o sujeito ele não é imbuído de uma ideologia política, ele não é imbuído de um surto psicótico, ele não é imbuído de uma visão radical do mundo. Ele apenas se vê como alguém que está cumprindo o seu trabalho. Só que esta ideia de mal que se banaliza, ela é muito cruel. Vamos analisar aqui alguns fatos. Vou começar pela colonização latino-americana. Vejam bem, aquelas pessoas que escravizaram negros africanos. Primeira coisa, destituir essas pessoas, vê-las não como pessoas, mas destituí-las de sua personalidade, de sua dignidade, daquilo que poderia fazê-las seres humanos, ou seja, considerá-las apenas como vida animal, destituir toda a vida de modos de vida, de personalidade, e considerar apenas como meros animais. A mesma coisa ocorre na colônia. Vamos pensar aqui um bandeirante paulista, Borba Gato, que está em debate aí, caçando indígenas com uma bandeira. Será que ele via nos índios pessoas ou meras vidas reduzidas ao seu aspecto biológico? Certamente, na concepção dessas pessoas, elas não possuíam nenhum tipo de dignidade, nenhum tipo de caráter que pudesse ser considerado como pessoa. Eram reduzidas à mera vida biológica. Logo, sem direito nenhum. Sem o direito sem o direito individual da liberdade, sem o direito individual de ter uma vida digna, sem o direito social ao trabalho, a uma vida familiar, a uma educação, etc. Tão somente vida biológica. Essa mesma lógica da escravidão, da colonização, aliás, tema da escravidão e da colonização, leiam filósofos de origem africana, como Achille Mbembe, Achille Mbembe, sua famosa obra Crítica da Razão Negra, Políticas de Inimizade. Leiam obras como Frantz Fanon, que já morreu, um psiquiatra, psicanalista, morreu nos anos 60, escreveu uma obra, por exemplo, chamada Os Condenados da Terra. Vocês vão entender essa questão. Aí a gente vai para o Holocausto. Quando Eichmann encaminhava os judeus para Auschwitz, será que ele percebia ali dignidade humana? Será que ele percebia um ser de direitos individuais, sociais? Ou eram meras vidas reduzidas ao seu conteúdo meramente biológico, sem nenhum tipo de dignidade? Certamente que ele via ali pessoas despossuídas de direito, aquilo que Agamben, outro filósofo que nós deveríamos estudar nesse aqui, chama de vida nua, a vida desapropriada de direitos.
sem direitos, e encaminhava então para o Holocausto. A gente dá um salto então da colonização, do Holocausto, e chega naquilo que a gente... peguei aqui, eu vou trabalhar bastante o exemplo da crueldade animal, né? Será que esse modo de vida que nós elegemos para nós no século XXI ou no século XX, extremamente carnívoro, extremamente, enfim, que mata animais em séries, se apropria da vida deles, é um modo de vida que não banaliza esse mal, né? Quando a gente vê, por exemplo, os porcos aos gritos dentro de caminhões, quando a gente vê frangos dentro das suas caixas, que nasceram e viveram em 30 centímetros quadrados sem se mover, dado a sua alimentação e os hormônios que ingerem, né? Então tudo isso a gente precisa levar em consideração quando a gente fala de um mal banalizado, né? Da banalidade do mal. Toda essa questão de mal, né, passa por uma ideia de dominação, poder e força. Então o dominante ele precisa sentir que se justifica moral historicamente como grupo dominante. É aquilo que a gente pode chamar um conceito lá de Agamben chamado, enfim, não basta ter o poder, eu tenho que ter também a justificação moral. É exatamente isso que, por exemplo, justificou, por exemplo, a escravidão dos negros, se justificou o holocausto dos moradores das Américas, o holocausto de 26 milhões de indígenas em 300 anos. É isso que justificou o holocausto de 6 milhões de judeus nos campos de concentração, né? Ou seja, essa ideia de desapropriar o sujeito de direitos para que o dominante, aquele que exerce o poder, também justifique moralmente a sua ação. Então, por que não enxergamos o mal? Como, por exemplo, no modo de vida, como nos alimentamos. Então, o mal, ele não esse mal banal, ele não pode ser interpretado pelo viés psiquiátrico, como se houvesse pessoas neuróticas ou psicóticas. Não é isso, inclusive está muito claro na citação que eu li para vocês. Não é religioso, ou seja, o sujeito não é imbuído de uma crença, de uma seita, de uma prática ocultista ou satanista, e nem tampouco, então por isso não é uma visão demonizada. É um mal cotidiano. Inclusive os jornalistas atualmente estão falando muito dessa questão da banalidade do mal. Então esse é um mal nosso de cada dia, né? Então para Arendt, o mal, ao menos o mal do nazismo era visto como um exercício de poder que visava a destruição do ser, de suas forças, de sua vontade, anulando-o como ser e transformando-o em objeto. Aquilo que eu falei, retira-se, por exemplo, os direitos individuais do sujeito. Ele ele retira o direito individual da liberdade, retira o direito individual do ir e vir, retira o direito individual da expressão de uma ideia, retira o direito social de constituir um trabalho digno, de ter uma educação digna, transforma ele em mera vida biológica. E se é mera vida biológica, eu posso condená-lo à morte, como eu condeno um suíno, como eu condeno uma ave, eu condeno um bovino a entregar a sua vida pelo meu bem, pela minha alimentação. É um mero objeto. Então, pessoal, eu estou trazendo esses exemplos para ficar muito claro. Não que eu tenho grandes problemas morais, sou carnívoro, tenho grandes problemas morais, mas com isso, porque a gente tem que pensar nessas questões. Então, o mal, nesse caso, retira toda e qualquer capacidade de pensar do sujeito. Retira, a capacidade de pensar. Ele não pode se pensar como livre, ele não pode se pensar como possuidor de afetos, de sentimentos. Ele é uma mera vida reprodutiva, uma mera vida que está a serviço ali. E aqui eu vou trazer alguns exemplos de filmes que estão em capa. Por exemplo, esse filme aqui, Um Homem Bom. O que faz as pessoas felizes não pode ser ruim? Ou será que pode?
Vamos pensar nessa questão. O próprio exemplo do nazismo. A gente sabe que, historicamente, os oficiais nazistas, eles promoviam festas de aniversário para suas crianças, para seus filhos. E levavam para servir a estas festas os judeus condenados ali. Inclusive para servir a festa como garçons, para servir a festa com peças de teatro, com apresentações musicais, como fotógrafos. Aliás, tem um belo filme, se eu não me engano o título é O Fotógrafo Espanhol, que é exatamente sobre uma história verídica disso que eu estou falando. Depois até passo o link na descrição do vídeo. Exatamente com essa... Então, fazer as crianças felizes em plena guerra com uma festa de aniversário. Só que aí que vem a questão, ao final dessa festa, os oficiais também queriam ter momentos de prazer, um prazer adulto. E qual que era esse prazer adulto? Fazer tiro ao alvo com os garçons que serviram a festa. Ou seja, assim como as crianças estavam felizes, os adultos também estavam constituindo seu momento de prazer e de felicidade. Moralmente, esse tipo de prazer e felicidade é justificável? Dando um exemplo ainda para nós, será que é moralmente justificável a gente torturar bebês, crianças por diversão? Então, quando a gente vai discorrer sobre a banalidade do mal, a gente tem que pensar nessas coisas. O que me faz feliz? O que de fato promove moralmente o meu bem? Então, o Eichmann, como eu disse para vocês, ele é um servidor público, um servidor do Estado, extremamente natural, não tinha ódio antissemita, não era um fanático religioso, não tinha nenhum sinal de sadismo ou rancor pelos judeus, mas era alguém que estava ali prestando um trabalho, né, ao Estado alemão. Então, continua Arendt. Normalidade muito mais apavorante do que todas as atrocidades juntas. Um novo tipo de criminoso que comete seus crimes em circunstâncias que torna praticamente impossível para ele saber e sentir que está agindo de modo errado. Ou seja, ele naturalizou aquele mal, né? Aquela coisa errada, ruim, como algo natural, como um processo do Estado. Ou seja, eu tenho que limpar o vagão, eu tenho que enumerar o judeu, eu tenho que separar o doente do sadio, eu tenho que cuidar para que as coisas aconteçam como devem acontecer, independente se isso vai causar a morte de muitas pessoas. E aqui, para a gente finalizar, trazer um exemplo da cultura de massa. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Essa imagem é obviamente da Segunda Guerra Mundial, adaptada para a TV, que surgiu nos anos 60, 50, mas eu quero repetir com vocês, técnicos em informática, exatamente qual o papel dos algoritmos na massificação das pessoas no século XXI. Exemplo muito simples. Quando eu baixo o Tinder no meu celular, recorto a distância, recorto o padrão de idade, recorto o tipo e faço o algoritmo fazer a escolha para mim. Estou terceirizando para um algoritmo aquilo que nós chamamos de afetividade. Um exemplo muito simples. Quando eu quero ir do ponto A ao ponto B, há 10, 20 anos atrás, eu teria que fazer perguntar às pessoas, conversar com as pessoas para elas me indicarem. Hoje eu tão somente programo o meu app de geolocalização e ele indica o melhor caminho para mim. Então a gente terceiriza e massifica. O problema é quando a gente cai no mundo da constituição, daquilo que é bom para nós e daquilo que são as nossas decisões morais e políticas no mundo por um algoritmo. Ou o algoritmo se apropria da nossa consciência. Por exemplo, esse livrinho aqui, chamado Os Engenheiros do Caos, como as fake news, teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo
e influenciar eleições, recomendo a leitura. Como, por exemplo, a gente forma bolhas ideológicas que são manipuladas por esta guerra cultural que nós vivemos no século XXI, em que de um lado estão os Minions e de outro estão os mortadelas, que de um lado estão aqueles que lutam pelo gênero, do outro lado estão os que lutam pela família tradicional, de um lado estão aqueles que acham que podem opinar sobre o que o professor dá aula e sobre o que ele não pode dar aula, enfim, e como os algoritmos que organizam as redes sociais disseminam e se apropriam da nossa mente, uma governamentalidade da nossa mente pelos algoritmos, pelas conspirações. A gente chega num ponto tão cruel que a gente acredita novamente em terra plana, a gente acredita que vacinas não têm seu efeito, etc, etc. Isso é banalidade do mal, isso é formação da cultura de massa a partir de relações algorítmicas, né? Então, essa é a grande questão moral e ética, né, que envolve, né, nessa naturalização do mal, né? Nós podíamos abrir as portas, éramos responsáveis por elas, diz este grande filme, né, sobre o leitor, que é sobre a Segunda Guerra, né? Esse é um outro grande filme, né, sobre um sequestro. A vítima de sequestro diz assim: por que você tem tanto ódio de nós? O sequestrador diz: não tenho ódio, eu apenas não me importo, você é apenas mais um. É como levaram um frango ao matadouro, né? Levaram um frango ao matadouro. Então, toda inversão da moral e a absoluta assimilação dos costumes vigentes na sociedade. Então, isso é que a gente chama de naturalização do mal, ou banalização do mal. Ou seja, é a restrição, o domínio da nossa capacidade de pensar por nós mesmos, de querer e de julgar. E esse é o tema lá da palestra que eu indiquei para vocês. É essa questão, então, da nossa capacidade de julgar que é apropriada. Julgar do ponto de vista do outro. Então, usando o conceito de Arendt e essa questão do governo dos algoritmos da nossa mente, né, nos leva à estupidez, aí a uma total irreflexão. Uma total incapacidade, né, de julgar e pensar de outra maneira. E isso é o papel da filosofia, né, segundo Hannah Arendt, na vida do espírito. Então, neste caso, qual o antídoto de resistência a esta banalização do mal? Pensar, né? Pensar seria a condição de possibilidade para eliminação do mal. Pensar é a condição de possibilidade de eliminação do mal. O que significa dizer isso? Exatamente, o pensamento é posto como condição necessária para a gente eliminar o mal. Ainda não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque essa capacidade de pensamento, né? Essa capacidade do pensamento, ela tem que ser transformada exatamente em ação. Então, o pensamento é condição, mas é necessário, mas não é ainda suficiente para a gente eliminar o mal, esse mal banal. Ele precisa ser transformado em ação, né? Através da saída do mundo, no estranhamento de certos modos de vida e do rompimento com coisas que o mundo, essa sociedade, ela aparece aí como algo meio que normal. Então, neste caso, vou terminando aqui, trata-se de um milagre não dogmático, não religioso, mas como condição humana, ou seja, não mais um mal, não metafísico, mas materializado na ação humana de criar condições para que mudanças comecem a acontecer. Talvez os grandes movimentos lá nos Estados Unidos, né, tem a ver com isso, os movimentos do movimento negro, né, pois somos construtores de história. Novamente a gente recorre aqui, por exemplo, a Angela Davis, Malcolm X, que são os grandes líderes do movimento norte-americano ao lado de Luther King, que todos conhecem, né? Mas olhem Malcolm X,
olhem Angela Davis, né? São pessoas que ousaram pensar e construir história. Então, o pensamento é a única atividade que não precisa de nada além de si mesmo para seu exercício. É na Arendt, né, na página 184. Por exemplo, nós vemos mal em um caminhão carregando porcos, em um bezerro sendo carregado por um matadouro. Por que vemos mal num cachorro aprisionado, num cachorro colocado para morrer numa corda, sem água, sem comida? Então, não há pensamentos perigosos. O próprio pensar é perigoso em si mesmo, segundo a Hannah Arendt. Novamente aqui. Por que algumas pessoas veem como normal fazer uma rinha de galo, por exemplo, ou judiar de um cãozinho, ou colocar em uma gaiola um pássaro, ou tirar de sua mãe um chimpanzé, por exemplo, né? E aqui, por último, uma citação do contemporâneo professor de Hannah Arendt, mestre, orientador do doutorado dela: bactérias podem causar epidemias e destruir nações, mas elas permanecem, ainda assim, bactérias. E nós, o que fazemos com a pandemia do Covid-19? Transformamos isso em mal banal? Ou produziremos uma sociedade melhor? Depende de nós. Abraço, até a próxima.